No final de novembro de 1989, socorristas arrombaram a porta de uma casa de família de um andar no bairro de Lake Highlands, em East Dallas, Texas. A propriedade pertencia a um ex-professor universitário de negócios, David Goodman, de 48 anos, e sua esposa, Glenda, nenhum dos quais havia sido visto nas últimas semanas. Os investigadores, ao invadir a casa, logo foram recebidos com um fedor repugnante de morte. E com certeza, eles encontraram os Goodmans mortos no chão de sua garagem. A polícia recuperou um revólver calibre 22 do local. Nas semanas seguintes, seria revelado que os Goodmans estavam envolvidos em um movimento religioso da nova era, chamado Desenvolvimento Consciente do Corpo, Mente e Alma, liderado por uma mulher chamada Terry Hoffman. Notavelmente, pouco antes de suas mortes, os Goodmans haviam deixado uma quantidade considerável de sua riqueza e ativos para Hoffman, e não foram os únicos. Durante sua carreira como líder de culto, Hoffman estava cercada pela morte. 8 de seus seguidores e 2 de seus maridos morreram em acidentes ou por suicídio. Mesmo hoje, as circunstâncias exatas dessas mortes e qual foi o papel, se houve algum, de Hoffman, nelas permanece um mistério. Mas quem exatamente era Terry Hoffman? E o que seu culto da nova era, desenvolvimento consciente do corpo, mente e alma, pregava? Neste documentário, pretendemos explorar essas questões e mais enquanto examinamos o estranho caso de Terry Hoffman e o culto do desenvolvimento consciente. Terry Hoffman nasceu em 21 de março de 1938 em Fort Stockton, Texas. Ele cresceu em uma família extremamente pobre. Sua irmã nasceu morta e sua mãe estava morrendo de tuberculose. Aos 9 anos, ela foi enviada para um orfanato luterano em Round Rock, uma cidade a mais de 330 milhas de Fort Stockton, onde permaneceria por 2 anos até ser adotada por um funcionário de uma empresa de petróleo de Dallas e sua esposa. Posteriormente, ela foi renomeada como Terry Lee Benson. Hoffman afirmaria mais tarde que seu primeiro encontro com seres que ela chamava de mestres ocorreu quando ela tinha apenas 3 anos e meio e vivia com seus pais biológicos. Os mestres foram descritos por Hoffman como sábios guias espirituais que ocasionalmente apareciam para ela na Terra para oferecer conselhos a ela e sobre seus seguidores. A maioria das pessoas não conseguia vê-los ou ouvi-los, mas Hoffman conseguia. Quando ainda vivia no orfanato, ela afirmou que descobriu que era a reencarnação de Santa Teresa de Ávila, uma freira do século XVI e suposta mística, que se diz ter tido visões da Santíssima Trindade. Hoffman viveu em paz com seus pais adotivos por 4 anos. No entanto, um mês após seu 15º aniversário, ela fugiu de casa para se casar com John Ray Wilder, um caminhoneiro de 18 anos e que abandonou o ensino médio, a quem sua nova mãe rotulou como um bandido. Hoffman e John mentiram sobre suas idades no certificado de casamento, alegando serem 3 anos mais velhos do que realmente eram. Eles posteriormente se casaram em Durance, Oklahoma, e então retornaram para Dallas. Após 1 ano e meio, Hoffman engravidou de seu primogênito e deixou a escola. Ela deu à luz sua filha mais velha, Kathy, em 1954 e teria mais 2 filhos com John Wilder. Seu filho, Kenneth, nasceu em 1958, seguido por sua filha mais nova, Virginia, 5 anos depois. Juntos, a família vivia em uma propriedade rural pitoresca
no sul do condado de Dallas, com John sustentando a família sozinho como rastreador, enquanto Hoffman se tornava uma mãe em tempo integral, embora ela ansiava por mais. Entre todas as tarefas de criação dos filhos, limpeza e cozinha, Hoffman conseguiu encontrar algum tempo livre para si mesma, que ela usou para começar a ler livros sobre o ocultismo, incluindo tópicos como psíquicos e hipnotismo. Ela também encontrou amigos com ideias semelhantes com quem discutiu a origem do universo, o significado da vida e a meditação. Mais tarde, quando as crianças começaram a frequentar a escola e ela teve mais tempo livre, Hoffman começou a fazer aulas de hipnose, entre outros tópicos. No final dos anos 60, a família se mudou para Farms Branch, um subúrbio ao norte de Dallas, onde Hoffman começou a liderar aulas semanais de meditação. Foi a partir desta aula de meditação que Hoffman decidiu reunir o desenvolvimento consciente do corpo, mente e alma, na época não descrito como uma nova religião da era, ou um culto, mas simplesmente um grupo que ela ensinava. Ela educava seus seguidores com lições escritas em casa e oferecidas à venda. A seguir, um trecho da primeira lição de Hoffman. Esta é a sua primeira lição. Ela é sua de uma maneira especial, pois o conhecimento contido nela é sagrado, secreto e misterioso. Essa informação tem sido valorizada e cuidadosamente guardada desde a antiguidade. Pois o conhecimento dá ao seu possuidor poder. Ao ser exposto aos ensinamentos dos mestres, você não só se tornará consciente das verdades que poucos possuem, como também aprenderá a usar e controlar energias que poucos dominaram. As aulas de Hoffman envolviam sentar de pernas cruzadas no chão, ouvindo seus conselhos sobre temas diversos, desde relacionamentos até finanças pessoais. Depois, ela induziu seus seguidores a um transe antes de encerrar com uma sessão de oração. Um ex-membro do movimento lembrou que Hoffman oferecia consultas individuais a uma taxa horária. Observando, ela aconselhava-os em todos os aspectos de suas vidas. Hoffman era uma firme crente em karma e afirmava que as ações realizadas na Terra, o reino físico, afetariam as oportunidades de reencarnação no reino espiritual. Ela também não hesitava em alertar seus seguidores de que aqueles passando por azar e infortúnio estavam assim devido a más decisões tomadas em vidas passadas. Aqueles que se comportavam mal em uma vida estavam destinados a serem condenados, possivelmente reencarnando como uma barata ou roedor na próxima vida. Hoffman também ensinava que o principal objetivo do grupo era evoluir o suficiente para se juntar a Deus e aos mestres no plano espiritual na próxima vida. Ela afirmou que isso só seria possível se seus seguidores se comprometessem fortemente com seus ensinamentos. Se você deseja entrar nos reinos mais altos, precisa trabalhar para desenvolver o poder latente de suas emoções, mente e alma. Ela também enfatizou a importância do equilíbrio de uma pessoa entre seus corpos físico, emocional, mental e espiritual, afirmando que aqueles que desejam garantir uma próxima vida bem-sucedida precisariam garantir que alcançassem estabilidade e igualdade entre esses 4 corpos mencionados anteriormente. Ela afirmou que pensamentos negativos, que chamou de energias negativas, poderiam ser drenantes e até fatais. Por exemplo, o medo de câncer poderia causar câncer. Quando Hoffman sofria de lesões físicas notáveis ou doenças, ela diria mais tarde a seus seguidores que estava suportando punições em nome deles dos Senhores Negros, os inimigos do grupo, que discutiremos mais tarde. Quanto à morte, porém, Hoffman não se abalava. Ela escreveu em seus ensinamentos: você também se tornará consciente da continuidade da vida. A morte, então, não existirá na realidade, pois você perceberá que sua existência não depende apenas da manutenção do seu corpo físico. Uma morte nobre resulta em renascimento. Outro ensinamento principal que Hoffman enfatizou foi que os apegos eram os mais insidiosos e enganosos dos padrões destrutivos. Hoffman, porém, não se referia a objetos sentimentais ou ganância material. Ela estava se referindo a pessoas.
Ela incentivou seus seguidores a restringir o contato com outras pessoas, incluindo familiares, pais e filhos. Ela escreveu que tais apegos poderiam não deixar tempo para devoções espirituais. Você está neste mundo apenas para libertar sua própria alma. Este ensinamento específico ajudaria Hoffman a cultivar os seguidores mais leais e os círculos íntimos mais unidos. Peter Elkind escreveu para a Texas Monthly em 1990 que Hoffman estava explorando a angústia de uma geração inquieta com a religião tradicional e sua incapacidade de fornecer respostas claras para perguntas impossíveis, o que em parte levou ao sucesso de seu movimento. As religiões da Nova Era, nos anos 1980, foram muito influenciadas pelos ensinamentos de Hoffman. Além disso, Elkind escreveu que durante os anos 60, Dallas estava cheia de divórcio, materialismo e a busca pelo prazer pessoal, enquanto os escritos de Hoffman ofereciam perdão dos pecados, reforço do prazer. Ela disse aos seguidores o que queriam escutar. Eles ficariam confortáveis com a riqueza e encontrariam felicidade em cada encontro sexual. Como muitos movimentos semelhantes, Hoffman prometia uma vida de prazer e prosperidade, e seus seguidores acreditavam que para alcançar a vida que desejavam, tudo o que precisavam fazer era seguir seus ensinamentos. Apesar de tudo que ela ensinou, a vida pessoal de Hoffman não era um mar de rosas. John, seu marido, estava perdendo a fé em seus ensinamentos. Em dezembro de 1970, Hoffman já havia pedido o divórcio. Ela disse a um amigo que John estava impedindo meu crescimento espiritual e disse a outros que era o suposto ciúme infundado dele por um seguidor mais jovem, um homem chamado Glenn Cooley, que a forçou a ir ao tribunal. Porém, após o arquivamento do divórcio, John e a mãe adotiva de Hoffman internaram temporariamente a mulher de 32 anos no Hospital Memorial Parkland para avaliação psiquiátrica. Um juiz concordou depois de ser informado de que Hoffman era um perigo para si mesma e para aqueles ao seu redor. Embora o que foi decidido durante sua estadia seja desconhecido, quando o divórcio de Hoffman foi concedido em 23 de março de 1971, ela perdeu a custódia de seus 2 filhos mais novos, Kenneth e Virginia. Contudo, Hoffman logo deixou de ser solteira. No verão de 1971, 4 meses após o divórcio, ela se casou com Glenn Scott Cooley, um estudante de 20 anos da North Texas State University, de quem alega que seu ex-marido tinha ciúmes. Glenn abandonou a escola depois que o casal se casou. O casal comprou e se mudou para uma casa na rua Donovan, no norte de Dallas. Posteriormente, Hoffman se dedicou integralmente ao desenvolvimento consciente do corpo, mente e alma. Além de fornecer cópias de suas lições e oferecer consultoria privada, Hoffman começou a vender cristais e joias. Ela afirmou que certas gemas selecionadas e carregadas corretamente possuíam propriedades protetoras e curativas. Ela incentivou seus seguidores a comprar seus produtos para seu próprio benefício e observou que quanto mais caro o item, mais poder ele continha. Ela ofereceu uma variedade de anéis colares e pulseiras de prata feitos à mão, bem como cristais e gemas avulsos. Quanto mais joias dela um membro do desenvolvimento consciente possuía, mais dedicado era à causa. Enquanto isso, o desenvolvimento consciente ganhava mais popularidade. Com mais seguidores do que nunca, Hoffman percebeu que não podia ensinar sozinha. Então, escolheu 25 de seus membros mais fiéis para atuarem como professores em seu nome, conduzindo algumas aulas para que ela pudesse se concentrar em coisas maiores. Nesse ponto, Hoffman se tornou uma figura tão admirada que seus seguidores começaram a chamá-la de Antamadi, a reveladora divina. O recém-concedido título começou a subir a cabeça de Hoffman, ou talvez seu ego já estivesse inflado. Ela começou a reivindicar todo tipo de façanhas incríveis que ela poderia levitar, curar pessoas doentes,
mesmo aquelas que estavam a centenas de quilômetros dela, e se comunicar com Platão, bem como com Babai, um lendário guru do Himalaia. Um seguidor de Hoffman, posteriormente escolhido para ser professor, lembrou de estar em um voo que saiu de controle após bater em um fio de telefone, mas o piloto retomou o controle, evitando o desastre. Hoffman afirmaria mais tarde que ajudou a salvar aqueles a bordo do voo. Com o tempo, o carisma de Hoffman atraiu mais e mais pessoas. Então, ela iniciou reuniões semanais com seus seguidores mais leais, os mesmos que escolheu para se tornarem professores. Ela informou a este círculo íntimo que agora eram membros da Irmandade Branca e que haviam sido escolhidos pelos mestres para lutar contra o mal que se avizinhava. Hoffman explicou que essas novas ameaças eram chamadas de Senhores Negros e faziam parte da oposta Irmandade Negra. A Irmandade Branca deveria assumir a responsabilidade de combater essas entidades malignas e proteger o mundo. Os ensinamentos de Hoffman escreveram que os Senhores Negros existem nos planos astral e mental, e como tal, não eram seres físicos caminhando pela Terra. Só poderiam ser destruídos, sendo levados aos poços do inferno, onde suas almas e corpos se dissolveriam. Hoffman alertou que os Senhores Negros não eram seu pior inimigo. Havia também os Soberanos Negros, que eram uma versão mais poderosa e aterrorizante dos Senhores. Os soberanos, ela explicou, não podiam ser mortos da mesma forma. Em vez disso, eles precisariam ser levados para a caverna de dissolução eletromagnética. Outro inimigo que a Irmandade Branca precisaria combater eram seres que Hoffman chamava de Garbons. Ela os descreveu como tendo cerca de 6 pés de altura, com um bico longo. Os Garbons se assemelham a gárgulas cobertas de limo. Eles sempre foram conhecidos por serem capazes de tocar alguém a ponto de deixar limo no corpo da vítima. Hoffman, então, detalhou como prejudicar os Garbons, escrevendo que, se após 30 segundos ou 1 minuto você sentir formigamento ou tremor na mão, deve presumir que tem um Garbant preso a ela. Usando sua imaginação, envolva-o em arame farpado, esfaqueie-o e mate-o. Imagine os Garbons mortos girando para cima e se dissolvendo no universo. Após essas explicações, Hoffman revelou à Irmandade Branca como desafiariam seus inimigos. Eles fariam isso armando-se com 4 itens que serviriam como representações dos elementos: fogo, água e terra. Os itens seriam uma vara, uma taça, uma espada e um saco contendo terra. Ela também explicou que todos precisariam se vestir para Abimoato, a batalha, usando uma túnica adequadamente feita que daria aos professores até 15 vezes mais poder. Eles também teriam que usar as joias artesanais de Hoffman. Hoffman guiou os professores em rituais de proteção antes de começarem a cortar o ar com canetas e abridores de cartas, suas espadas improvisadas, lutando contra os Senhores Negros e outros seres. Apesar da natureza espiritual das lutas, muitos membros da Irmandade Branca sentiram que seus encontros eram reais e arriscavam suas vidas. Um professor escreveu mais tarde: "Tivemos que correr para ajudar alguns de nossos membros da Irmandade Branca durante uma luta. Muitos desses irmãos morreram naquele universo distante por não estarem tão preparados para essa batalha quanto nós estivemos e estaremos." Essas batalhas foram levadas tão a sério pelos seguidores de Hoffman que ela nomeou tenentes, que escreviam para ela para mantê-la informada, como se fossem uma verdadeira unidade militar em meio a uma guerra. Eles frequentemente contabilizavam o número de mortos e escreviam sobre os resultados sombrios de seus encontros, declarando: "Nossa primeira batalha durou mais de 3 horas e eliminou apenas 242 senhores e nenhum soberano." As chamadas lutas duravam horas, deixando os professores exaustos. Os ataques, os tenentes notaram, começaram a ocorrer com mais e mais frequência. Eles descreveram a Irmandade Branca como desesperada, destacando que a necessidade de ajuda era crucial. Os professores, porém, não foram ajudados. Eles haviam jurado segredo, e apenas aqueles dentro da Irmandade Branca eram capazes de se envolver com os Senhores Negros.
Isso deixou muitos membros paranoicos, desesperados e profundamente perturbados com seus inimigos à espreita, prontos para atacar a qualquer instante. Em novembro de 1976, Hoffman pediu o divórcio de seu marido de 25 anos, Glenn Cooley. Apesar da desaprovação de seus pais batistas, Glenn continuou a apoiar sua esposa enquanto ela e seu grupo ganhavam popularidade, enquanto ele trabalhava em período integral para a joalheria de Hoffman. No entanto, quando ele soube das conversas de Hoffman sobre os senhores negros, decidiu que não queria mais fazer parte do casamento. Sua mãe mais tarde testemunhou que seu filho queria sair de tudo, do casamento, do desenvolvimento consciente de tudo. Apesar de não apoiar a nova direção do desenvolvimento consciente, o divórcio foi amigável por todos os relatos, e Glenn seguiu trabalhando no ramo de joias. O divórcio deles foi concluído em 27 de janeiro de 1977. Porém, somente 5 dias após, Glenn foi achado morto. Ele deixou uma nota no cofre de Hoffman, chamada Última Vontade e Testamento. Em seu testamento, ele deixou todos os seus bens, incluindo seu Buick Limited, 2 barcos e todos os móveis para sua ex-esposa. Hoffman relatou posteriormente que, após achar o bilhete, ela e 2 seguidores foram à cabana de Glenn e o encontraram morto na cama. Sua morte foi atribuída a uma overdose de drogas, devido à presença de Valium e Librium em seu sangue. Embora Glenn fosse conhecido por usar drogas quando se casou com Hoffman, seu suicídio surpreendeu aqueles que o conheciam. Hoffman afirmou que ele parecia estar desanimado ultimamente. Durante 13 anos, sua versão dos fatos foi considerada a verdade. Porém, em 1989, um ex-membro da Irmandade Branca revelou aos investigadores que ela e Hoffman estiveram na cabana de Glenn em 2 de fevereiro, na noite de sua morte. Ela disse que, a caminho para vê-lo, Hoffman mencionou que Glenn estava evoluindo. Ao chegarem, o rapaz de 25 anos, ainda lúcido, explicou ter ingerido as drogas fatais. Mas a morte de Glenn foi só o início. Uma das seguidoras mais devotas de Hoffman era Sandy Cleaver. Nativa do Alabama, Sandy era uma jovem que foi criada em uma família abastada e que tinha muito dinheiro graças a um fundo fiduciário. Ela, vista como protegida e ingênua, conheceu seu marido Chuck na universidade. Em 1960, ela se mudou com ele para Dallas, e em 1964, Sandy deu à luz a sua primeira e única filha, Susan Devereux. Sandy foi descrita como espiritualmente perturbada. Seus pais se divorciaram durante sua infância e sua mãe era mentalmente doente, tendo entrado e saído de hospitais durante a maior parte da vida de Sandy. Agravando seus problemas, sua irmã morreu em um acidente de carro e, em 1966, seu pai faleceu em um acidente de avião. Confusa e perdida, Sandy descobriu os ensinamentos de Cherry Hoffman em busca de respostas. Em 1971, por volta da mesma época em que Hoffman deixou seu primeiro marido, Sandy também deixou Chuck. Ela disse a ele que Hoffman e ela decidiram que ele estava impedindo seu crescimento espiritual. Logo estourou uma longa batalha pela custódia de Susan. Chuck rotulou Sandy como uma mãe inapta, notando sua relutância em levar a filha a médicos de verdade, em vez disso, confiando em oração e incenso quando Susan ficava doente. Sandy também era conhecida por dar à sua filha pílulas não identificadas, prescritas por um curandeiro não licenciado no México, que afirmava poder diagnosticar Susan telepaticamente. O curandeiro fora recomendado por Hoffman. Chuck afirmou que Sandy estava tão envolvida nos ensinamentos de Hoffman que se tornava perigoso, e testemunharia depois que ela dava à filha 110 pílulas, sem rótulo, diariamente. Ele também afirmou que decidiu parar de lutar pela custódia, porque temia que Sandy preferisse prejudicar a filha, pois acreditava que Susan seria reencarnada, como Hoffman havia ensinado, e lhe concederia a custódia. O melhor que Chuck conseguiu foi uma disposição especial do divórcio,
que afirmava que Sandy só poderia levar a filha para médicos reconhecidos e licenciados para praticar em Texas. Depois disso, Sandy se tornou assistente integral não remunerada de Hoffman. Ela reescreveu o curso do grupo, comprou uma impressora com seu próprio dinheiro, ajudou a fazer joias e manteve seus livros em ordem. Em 1974, Hoffman incorporou legalmente o desenvolvimento consciente e nomeou Sandy como secretária-tesoureira. Como parte de seu trabalho, ela saía da cidade por dias, deixando sua filha aos cuidados da idosa governanta da família, Louise Watson. Sandy estava profundamente envolvida e animada com o futuro do movimento. Seu vínculo com Hoffman parecia se aprofundar a cada dia, e ela acreditava firmemente que seu trabalho valia qualquer sacrifício. Porém, em 1978, uma nova ameaça começou a surgir. Hoffman informou a Sandy e aos outros membros da Irmandade Branca que os Senhores Negros agora tinham o poder de envenenar o sangue, e afirmou que aqueles que se infectassem precisariam retirar uma única seringa de sangue para remover o veneno de seu sistema. Ela chamou essa prática de sangria de estratégia de defesa, e quase surpreendentemente, foi o suficiente para fazer algumas pessoas questionarem o movimento antes de abandonar completamente o desenvolvimento consciente. Até o círculo íntimo de Hoffman diminuiu, mas Sandy Cleaver permaneceu. Nessa época, Susan tinha 14 anos e começava a se aborrecer com a distância de sua mãe e o fato de ela estar sempre fora de casa. Susan era uma ávida jogadora de esportes e a estrela do time de basquete de sua escola, mas Sandy nunca aparecia em seus jogos para apoiá-la. Em 1979, porém, Susan ficou emocionada quando sua mãe a convidou para uma viagem pré-casamento ao Havaí. Anos antes, Sandy conheceu Lynn Fairchild e planejavam se casar, apesar dos conselhos de Hoffman de que não deveriam, mas permanecer felizes solteiros. No dia 25 de fevereiro, durante um piquenique em uma lagoa perto da península Wailupe, um local pitoresco que Hoffman havia visitado e recomendado anteriormente, Sandy e Susan decidiram remar em uma balsa inflável. Segundo Sandy, uma onda repentina derrubou os dois da balsa enquanto eles passavam por um recife de coral afiado, e outra os separou e os empurrou para debaixo d'água. Sandy procurou por sua filha, mas não a encontrou. Logo depois, foi resgatada ferida e sangrando enquanto estava sobre um recife de coral. Horas depois, o corpo de Susan foi recuperado. Por volta da 1 da manhã, Hoffman alertou Chuck sobre os eventos do dia. O par se encontrou no Havaí naquela tarde, no quarto de hospital de Sandy. Enquanto ele estava lá, um membro do desenvolvimento consciente tentou ligar para sua casa, alegando ter um documento importante. O documento revelou-se ser o testamento de Susan, endereçado a Hoffman e seu terceiro marido, Ben Johnson. A adolescente deixou $125 mil, todo o dinheiro do seu fundo fiduciário, para Hoffman e seu movimento. Ela disse que deveria ser usado na escola de desenvolvimento consciente que Hoffman e sua mãe planejavam criar. Estranhamente, um segundo testamento formal e datado do agosto anterior também apareceu. Ele também deixava todos os seus bens para Hoffman, que tem sido como uma segunda mãe para mim, dizia o documento. Esta versão do testamento continha jargão jurídico e linguagem adulta, ao contrário da primeira, que fora escrita por uma criança. Contudo, os dois documentos eram inválidos, já que menores de idade não podem criar um testamento legal no Texas. O pai de Susan, Chuck, achou o documento suspeito. Até onde ele sabia, a jovem de 14 anos mal interagia com Hoffman. Ele declarou posteriormente acreditar que Susan escreveu os documentos a pedido da mãe para agradá-la. Havia especulação de que Sandy era responsável pela queda de sua filha Susan, pois ela havia dito a colegas que estava assustada com a filha, alegando que espíritos malignos dentro dela tentavam infectar as energias de Sandy. Isso era, em parte, o motivo de Susan permanecer tão distante, mesmo desejando nada mais do que receber o amor e elogio de sua mãe. Sandy rompeu seu noivado com Lynn Fairchild, mas permaneceu próxima a Hoffman. Hoffman, ela mesma, perderia um filho mais tarde naquele ano, quando seu único filho, Kenneth,
caiu para a morte enquanto construía um prédio comercial em Grand Prairie. Ele tinha apenas 22 anos de idade. Em seu testamento, ele deixou tudo o que tinha para sua mãe. 2 meses após a morte de Susan, Sandy fez uma apólice de seguro de $300 mil. Hoffman foi o único beneficiado. Posteriormente, naquele ano, ela transferiu seu imóvel de $180 mil para Hoffman e passou a pagar aluguel para permanecer residindo em sua casa. Em 8 de setembro de 1981, 2 anos depois, Sandy e sua empregada idosa, Louise, foram para uma viagem de 6 dias ao Colorado, onde ela queria visitar um terreno comprado pelo grupo perto de Cripple Creek, pois planejavam construir um retiro nele. As duas mulheres passaram a primeira noite em Colorado Springs com a irmã de Hoffman. No dia seguinte, elas foram visitar a propriedade do Conscious Development. Naquela noite, em uma área conhecida como Jardim dos Deuses, Sandy dirigiu para fora de uma montanha. Os investigadores determinariam mais tarde que, apesar da curva acentuada, Sandy não tentou desviar ou parar o veículo. O carro despencou 500 pés em um desfiladeiro. Sandy e Louise foram ejetadas do veículo ao cair. Os corpos delas foram encontrados acima dos destroços do veículo. Hoffman foi ao hospital 2 dias depois reivindicar os corpos. Sandy atualizou seu testamento 3 meses antes de falecer, nomeando Hoffman como beneficiário único. Ela também era a beneficiária do seguro de vida dele de $300 mil. Louise também nomeou Hoffman como o destinatário de sua herança. Hoffman enfrentou dificuldades para acessar a herança Cleaver devido à contestação do testamento pelo irmão de Sandy. Ele alegou que era o resultado de influência indevida e fraude, argumentando que sua irmã não tinha a capacidade de exercer pensamentos e raciocínio independentes livremente e que ela era controlada pelo uso de hipnose, condicionamento pavloviano e psicoterapia pelos proponentes. Hoffman negou controlar Sandy enquanto era questionado durante um depoimento pré-julgamento, mas admitiu que tentou hipnotizar sua amiga em 2 ocasiões. O caso foi a julgamento em junho de 1982, mas após 5 dias de depoimentos, Hoffman optou por fazer um acordo. Ela concordou em pagar ao irmão de Sandy $112.500 em dinheiro e 40% do lucro líquido da venda de sua casa. Seus móveis e posses seriam divididos igualmente entre ambos. Após a morte de Sandy, Hoffman suspendeu temporariamente todas as aulas de desenvolvimento consciente. Ela iniciou a produção de perfume e ofereceu terapia de massagem acupressure, alegando que esta desbloqueava os centros de energia do corpo. Ela até montou um workshop sobre o negócio de petróleo, mas se tornou uma espécie de guru financeiro, além de tudo mais. Em 1980, Hoffman divorciou-se do terceiro marido e casou-se com outro seguidor, um homem chamado Don Hoffman. Don e sua ex-esposa Alice se tornaram seguidores devotos do desenvolvimento consciente em 1974, após a morte acidental de sua filha afogada na piscina. Assim como os maridos anteriores de Hoffman, Don abandonou sua carreira após o casamento para se dedicar integralmente ao desenvolvimento consciente.
De acordo com relatos, ele era próximo de Hoffman e seu círculo íntimo, visitando com frequência sua residência em Dallas. No início do ano, Charles foi supostamente encontrado vagando pelas ruas de Chicago, falando em línguas. Após uma curta estadia no hospital, ele retomou sua vida, mas subitamente perdeu o interesse em Hoffman e seu trabalho, apesar de permanecer envolvido com a organização. Em dezembro, Charles planejava passar 2 semanas na Índia, porém sua família nunca mais o viu. Seus familiares encontraram seu passaporte em casa. Não havia carimbos da Índia nele. Eles também acharam um pequeno vitelo em uma gaveta, contendo uma substância e o que pareciam ser 2 testamentos. Apesar de Hoffman ter sido confrontada sobre o sumiço de Charles, ela negou o envolvimento. Até hoje, o destino de Charles Southern Jr. permanece desconhecido, pois ele nunca foi encontrado. Seu caso virou tema de um episódio de Mistérios Não Resolvidos nos anos 90. Paz, harmonia, iluminação e 11 mortes prematuras. Este é o legado de um obscuro movimento espiritual. Quando um respeitado jovem professor de inglês se juntou, sua família ficou preocupada. Agora ele desapareceu e eles estão pedindo sua ajuda. O episódio apresentou o caso de Jill Bounds e notou as mortes bizarras ao redor de Hoffman em 1988. 2 pessoas ligadas ao movimento foram encontradas mortas, a primeira sendo o 4º marido de Hoffman, Don Hoffman, de 50 anos, em 16 de setembro. Don foi encontrado morto em seu quarto, no Marriott Hotel, em Las Colinas, Texas, com a cena semelhante à morte de Glenn Cooley, o segundo... Acrescentou que o coração de Hoffman estava fraco e qualquer estresse ou pressão indevida sobre ela agora seria muito ruim. Ele pediu à família que a ajudassem o máximo possível, antes de dizer que a morte é apenas uma transição de uma vida para outra. Até agora tenho certeza que você já ouviu falar de minha morte. E lamento ter que te fazer passar por isso desta maneira. Ele fez alguns exames e descobriu que eu tinha um câncer terminal inoperável. Eu realmente não tenho medo da morte. E eu me conformei com isso há muitos anos. A autópsia de Don revelou Os investigadores determinaram que o agressor entrou pela janela e tentou se limpar no banheiro, como evidenciado pelo sangue encontrado lá. O criminoso também vasculhou o diário de Jill e arrancou diversas páginas. Além disso, algumas joias valiosas e um revólver estavam desaparecidos de sua casa, apesar de outras joias caras terem sido deixadas para trás. Jill temia Hoffman, mas o visitou meses antes de morrer. O caso segue sem solução. As últimas mortes, relacionadas ao movimento de desenvolvimento consciente, foram as mencionadas no início deste vídeo.
desenvolvimento consciente. Em 3 de março de 1989, Rick e Janet, filhos de Don Hoffman, processaram a viúva de seu pai. O processo alegava que 51 anos causou a morte de Don usando técnicas de controle mental, hipnose, modificação de comportamento, controle de informações e manipulação de emoções. Menos de 2 meses depois, eles entraram com um segundo processo para contestar o testamento de Don. O advogado que representou Rick e Janet foi o mesmo que representou o irmão de Sandy Cleaver em 1981. O advogado James Barklow decidiu inspecionar as lixeiras de Hoffman para ver o que encontraria. James encontrou dezenas de agulhas, seringas, cotonetes e frascos vazios de remédios suficientes para abastecer uma farmácia. Ele também recuperou uma carta de um homem de San Diego discutindo um pedido de drogas. Essas evidências levaram o escritório do promotor a investigar o uso ilícito de substâncias por Hoffman. Eles acreditavam que Hoffman dispensava ilegalmente pílulas e dava injeções, chamadas de vitaminas, com a ajuda de médicos. O promotor também soube que 2 maridos de Hoffman morreram de overdose, que o diário de Goodman mencionava pílulas brancas e que o filho de David Goodman, amigo de Hoffman, foi preso em 1986 por posse de êxtase. Hoffman e o desenvolvimento consciente negaram irregularidades, enquanto seu advogado chamou a investigação do promotor de caça às bruxas. Após 4 anos, nenhuma evidência foi encontrada ligando Hoffman às 10 mortes que a cercaram durante os anos 70 e 80. Em 1991, Hoffman pediu falência. 3 anos depois, ela foi condenada a 6 meses de prisão por 10 acusações de fraude em falência, mas foi libertada após apenas 12 dias. Apesar de nunca ter sido acusada de nenhuma morte, muitos que perderam entes queridos envolvidos com o desenvolvimento consciente ainda consideram Terry Hoffman a única responsável. Leonard Goodman, pai de David, disse à Texas Monthly: "Se meu filho não tivesse se envolvido com Terry Hoffman, estaria vivo hoje." Assim como muitas outras pessoas. Ao conversar com o Los Angeles Times, ele acrescentou: "Gostaria de ver isso ir a julgamento e vê-la sendo acusada de assassinato. Mas o fato de meu filho estar morto jamais desaparecerá." As famílias dos membros falecidos esperavam que as acusações de falência a levassem à prisão por muitos anos, pois ela enfrentava até 50 anos de detenção. Contudo, não foi o que ocorreu. A vida de Hoffman pouco mudou após seus 12 meses na prisão. Após sua libertação, ela conheceu e casou-se com seu 5º marido e mudou seu nome para Terry Lilia Kinley. Ela faleceu em 31 de outubro de 2015, aos 77 anos de idade.